Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje, nós vamos ver como fazer uma aplicação de conversão de moedas. Os conversores, eles são ferramentas muito utilizadas quando a gente está estudando linguagens e lógica de programação, porque são exemplos que podem ser simples, se você for implementar a funcionalidade básica, mas ele também pode ganhar um certo grau de complexidade cada vez que você imagina uma nova funcionalidade para sua aplicação. Cada vez que você planeja uma nova funcionalidade, ela vai ganhando um grau de complexidade. Então, por exemplo, inicialmente nós temos aqui os valores em reais que precisam ser digitados, e as moedas estrangeiras e o botão converter. E uma ordem explícita: digite o valor, escolha a moeda e converter. Então, se eu não digitar um valor, eu não posso clicar no botão converter. Se eu escolher a moeda, eu também não posso clicar no botão converter. Eu tenho que digitar um valor, mas vamos supor que eu insista em digitar um valor inadequado, digitei um 0. Por mais que eu escolha a moeda e mande converter, eu não tenho que fazer a funcionalidade de conversão. Então, se eu digitar algum valor e eu escolher uma moeda, aí sim eu segui o protocolo correto, assim eu vou ter a ativação do botão, eu vou poder clicar no botão converter. Então, na cotação do dia 21/9, R$1 vale 19 centavos de dólar. Em euro, se a gente mandar converter, vale 16 centavos de euro. Em libra, vale 14 centavos de libra. E em bitcoins vai aparecer um valor zerado porque R$1 é um valor muito pequeno e o valor do Bitcoin é acima de 200 mil. Se a gente colocar um valor maior, como 1000, por exemplo, nós vamos fazer as conversões: 188, 160, 137, e em bitcoins vai dar uma fração menor do que 1 centavo. Então, basicamente, a nossa funcionalidade é trabalhar a conversão do real para moedas estrangeiras. Então, no nosso VS Code, o nosso HTML, basicamente, ele vai ter favicon só para poder enfeitar, CSS para poder estilizar, vai ter uma estrutura de conteúdo com título, uma section, divisórias. Eu tenho um input de número para poder digitar os valores, aqui tem vários parâmetros para que a gente possa fazer validações já de certa forma aqui. E eu coloco aqui uma função chamada ativar botão para o evento onClick e para o evento onChange. Ou seja, quando eu tiver um clique na caixa de input, se o meu botão estiver desativado, ele vai chamar a função ativar botão, que vai avaliar uma condição. Se a condição for aceita, ele vai fazer a ativação de fato. E no onChange o mesmo esquema. OnChange é quando a gente tem uma mudança de conteúdo dentro da caixa. E geralmente essa mudança só é refletida quando a gente clica na caixa uma vez ou a gente clica dela fora. Então é um evento interessante de se trabalhar também. Então eu estou chamando a mesma função, só que em dois eventos diferentes. Tenho aqui os inputs de rádio. A única observação que eu preciso passar aqui para vocês, que é lá do HTML5, é que quando a gente trabalha com o type rádio, a gente precisa que os names sejam iguais para que a gente possa trabalhar com um grupo de opções. E o resto aqui não tem nada de muito misterioso. O label eu coloquei depois do botão rádio, ou seja, a gente tem o botão rádio à esquerda e tem o label à direita. A gente poderia também pegar essa abertura do label e colocar antes do input e o fechamento do label no final, envolvendo o input dentro do label. Isso daí seria para que a gente não precisasse utilizar o for, só que isso é um tipo de gambiarra que a gente usava antigamente. E hoje você só usa se você está com pressa de fazer uma aplicação e não quer fazer a declaração do for e passar o ID corretamente. Porque quando a gente está aqui na aplicação, se a gente clica no texto, ele marca a caixinha, porque a gente tem esse atributo for definido de acordo com o ID correto do elemento. Então até aqui nenhum mistério. Tenho aqui o nosso botão converter. Eu defini uma classe para ele, defini aqui os eventos de onClick. No caso do evento de onClick, eu chamo duas funções. Eu peço para ativar o botão ou para bloquear o botão. Então, caso algumas condições que vão ser avaliadas não sejam satisfeitas, eu tenho ou ativação ou bloqueio do botão. Inicialmente, o meu botão começa bloqueado e somente depois é que ele vai ser ativado. Ele só vai ser ativado quando? Quando geralmente a gente clica na caixa de input e a gente tem um valor válido. E daí a gente clica na moeda, aí a gente consegue ativar o botão corretamente. Eu tenho aqui o meu botão com type reset, que é o meu btn limpar. Tenho aqui uma divisória de instruções com um texto básico, que esse texto ele é essencial, porque ele passa para o usuário o que ele tem que fazer. Ele é obrigado a digitar o valor. Depois de digitar, ele é obrigado a escolher uma moeda e clicar no botão converter.
Tenho aqui também uma caixa de instruções, onde eu tenho as duas imagens, que é a moeda do real e uma moeda que simboliza aqui o cifrão, que geralmente é usado para representar só o dólar, né? Quando ele tem só um tracinho aqui, ele pode ser chamado de cifra ou dólar. E tenho o nosso script externo. Até aqui, nenhum mistério. O CSS eu não vou entrar em detalhes, depois vocês podem observar com calma na documentação, não tem maiores problemas. Na minha estrutura do projeto, dentro de images, eu criei uma pasta moedas, foi nela que eu coloquei os arquivos PNG. No caso eu só estou usando dois, mas você pode precisar para poder utilizar em outros projetos. Eu só estou usando o real e o dólar, mas você pode pegar essa pasta depois, que eu vou deixar no link da descrição, e pode colocar no seu projeto sem problema. Vou ocultar aqui o explorador. O nosso foco e atenção agora vai ser só para o arquivo JS. Ele é relativamente longo e tem alguns pequenos detalhes. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento de sempre. Selecionar os elementos. Eu criei uma variável chamada valor digitado. Através do Query Selector eu vou pegar o elemento que tem o valor em real, que é o input dessa caixa aqui basicamente. Eu vou pegar o input todo. Se eu quisesse pegar somente o valor, eu teria que clicar aqui e digitar value.value. Mas não, eu gosto de fazer a seleção aqui inicialmente e depois fazer o value, fazer formatações, validações. Isso daí é um procedimento que eu sigo basicamente. Eu criei uma variável chamada moeda selecionada. Através do método getElementsByName, eu vou selecionar todos os meus inputs do tipo rádio, que tem o name moeda estrangeira. Então isso daqui, como são names, e eu estou utilizando getElementsByName, que é equivalente ao getElementsByTagName, eu vou selecionar uma lista de elementos, que são basicamente o nosso botão rádio aqui, dólar, euro, libra e Bitcoin. Quando está em branco, o status desses botões rádios não é value, é checked, basicamente. E se a gente clica aqui e marca, significa que esse primeiro elemento está com checked true. Esse aqui, checked false. Esse, false. Esse também false. E se você quiser saber o value, tem o value também. A gente declarou lá no HTML o value, que é dólar, euro, libra e Bitcoin, que vai ser importante para algumas regras de negócio que a gente vai estabelecer no nosso programa. Mas para saber se está marcado aqui, é a propriedade checked ou checked. Então, basicamente aqui em moeda selecionada, eu vou selecionar os elementos. Todos eles vão ter um índice, começando em 0, depois 1, depois 2, depois 3 e todos eles vão ter também a propriedade checked. Criei também uma variável chamada aviso para poder selecionar o nosso parágrafo onde a gente vai exibir nossas mensagens, que é essa parte de baixo aqui basicamente. Selecionei os nossos botões, que é o BTN converter e o BTN limpar. Criei uma variável para cada cotação do dia. Eu peguei a cotação do dia 21/9, a do dia 22/9 também eu tenho aqui referências. E as cotações elas são muito voláteis. Se você pegar em determinado horário pode ter uma variação no valor da cotação. Tudo bem? O valor em real, basicamente eu começo em 0, porque depois eu vou fazer algumas manipulações de formatação. Crio duas variáveis que são moeda estrangeira e moeda convertida, inicialmente com valores vazios, depois eu vou fazer formatações. Criei funções auxiliares que são muito úteis para a gente poder criar algumas regras de negócio e facilitar o nosso trabalho. Uma delas é a função chamada mensagem formatar, ou seja, a partir do valor da moeda convertida, depois que eu fizer a operação de conversão do valor em real dividido pelo valor da moeda estrangeira, eu vou ter que exibir uma mensagem, que é aquela mensagem lá embaixo. O valor que você digitou convertido em moeda estrangeira X é... Aí, ou seja, para poder escrever a mensagem, eu faço isso daqui. Só que antes eu preciso observar alguns detalhes. Primeiro, se o valor em real não for um valor numérico, eu tenho que dizer que o valor real vai receber 0. Só que aí a gente entra numa sinuca de bico, a gente entra num problema. Porque quando a gente tem uma operação de divisão, se a gente pega um 0 e divide por outro número, ou um número dividido por 0, a gente comete um erro matemático. E o resultado de uma operação como essa sempre vai ser n a n, ou seja, não é um número. Não dividirás por 0, é uma regra básica da matemática. Tá? Mas eu preciso retornar um valor, não posso retornar 1, por exemplo. Né? Então, aqui a gente faz uma pequena validação, mas isso aqui só é um detalhe, um pormenor. Eu trabalho aqui com bloqueio e ativação dos botões. Esse exemplo é semelhante ao que nós trabalhamos no vídeo anterior. Só para você observar aqui, observar o vídeo anterior, você vai perceber que tem nuances bem semelhantes. E eu trabalho toda a regra da conversão através de um escutador de eventos. Eu poderia colocar aqui no método onClick, no nosso botão,
eu poderia chamar uma função, criar uma função chamada converter, converter moeda, mas eu gosto de trabalhar com escutador de eventos. Isso é uma questão de preferência pessoal minha. Então, para o nosso BTN converter, eu adicionei um escutador de eventos para o evento de clique, no qual eu vou chamar a função. Eu pego a minha variável valor real, que lá em cima estava inicialmente como 0, mas se você observar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou sobrescrever aquele 0 pelo seguinte: eu vou pegar a minha variável valor digitado, subir aqui rapidinho, lembre-se que o valor digitado é aquela nossa caixa que tem o input. Eu vou pegar esse valor digitado e vou pegar o value dele, que é o valor numérico mesmo, ou seja, daqui da caixa, se eu digitar 0, eu vou pegar o 0 como um valor. Se eu digitar o número 1, eu vou pegar o número 1 como o valor, ou seja, o valor exatamente. Só que, quando eu pego o value, esse value pode ser entendido como um texto, dependendo do navegador, ele pode ser entendido como um texto. Então, para evitar dele ser entendido como texto, eu faço o parse float, porque valores monetários são do tipo float, que é do tipo real, aquele que tem ponto ou vírgula definindo as casas decimais. No padrão americano, o ponto define as casas decimais. Então, eu vou pegar o value que foi digitado lá na caixa, vou fazer uma conversão dele para o valor float, que é um valor real. E quando eu falo aqui real, não estou falando de valor de real nossa moeda, porque os números reais são os números que têm fração, basicamente. Os floats também, de pontos flutuantes. Daí eu vou escrever no console, escolhe a moeda estrangeira. Daí eu uso um laço for para poder fazer a seguinte verificação. Da posição 0, enquanto essa minha variável i, que é meu contador do meu laço, for menor do que o comprimento da minha quantidade de moedas selecionadas, lá eu tenho dólar, euro, libra e bitcoins, eu tenho 4. Então, enquanto ele for menor do que 4, o i vai receber mais 1 e eu vou verificar o seguinte: se a moeda selecionada na posição 0 estiver checada, eu vou pegar o valor dela, que é o texto dela, se é dólar, se é euro e assim por diante, e vou escrever lá no meu console. E como no botão rádio a gente só pode selecionar uma opção, se eu clicar aqui, clicar no botão converter, tendo um valor numérico válido aqui, lá no console vai aparecer qual foi a moeda que eu selecionei. Então observem aqui, ó, escolhe a moeda, dólar, vejam que está aqui dólar. Se eu clicar em euro, converter, escolhe a moeda euro. Se eu clicar em libra, escolhe a moeda estrangeira, libra. Se eu clicar em bitcoins, mesmo esquema, escolhe a moeda, bitcoins. Tá? Então, aqui eu faço a verificação de qual moeda estrangeira foi selecionada. Eu vou pegar o texto, o nome, o value dela. E daí, eu vou utilizar uma estrutura switch case pegando o nome da moeda, se foi o dólar, se foi o euro, se foi a libra, se foi o bitcoin, e vou fazer a operação matemática. Então, eu vou pegar a minha variável moeda convertida, que começou inicialmente com valor vazio ou 0, e vou fazer a operação, o valor em reais dividido pelo valor da moeda específica aqui, que no caso é o dólar. Aqui eu tenho uma variável de símbolo monetário, isso aqui está além, tá? Isso aqui não precisa, foi só um resto de código de um teste rápido que eu estava fazendo. E eu chamo a minha mensagem formatada e pego essa variável, escrevo aqui dentro, só que aí eu utilizo aquela função toLocaleString, que a gente faz a formatação para o valor monetário. A gente viu isso também em exemplos anteriores desse nosso curso. Então eu vou escrever o dólar formatado para o formato de dólar, que é do English US. O símbolo monetário deles, o currency, que é o símbolo monetário, é o USD. Eu vou escrever o euro no mesmo esquema, fazer o cálculo para saber quanto que é o valor em reais dividido por euro. Vou fazer aqui a formatação dele para o DE. O DE é de Deutsch, que é da Alemanha. A Alemanha utiliza atualmente o euro, então o currency dele é o euro, que é o EUR. A libra esterlina é lá da Inglaterra ou da Grã-Bretanha ou Reino Unido, então English. Então aqui a gente tem a identificação do locale e aqui da moeda, que é GBP. E tem a do Bitcoin, que eu não vou fazer o toLocaleString porque não tem um país específico que utilize o Bitcoin, né? Então as criptomoedas não tem essa questão. E como eu vou trabalhar com muitas casas decimais, eu só utilizo aqui o método toFixed para poder fixar em no máximo 5 casas decimais. Faço um parse float, tá? Porque esse valor vem no formato de texto. Eu faço um parse float dele aqui. Aqui vai ser número. Sendo número, eu posso fixar ele numa quantidade X de casas decimais. E daí, caso a pessoa não digite um valor, eu escrevo lá, escolha uma moeda estrangeira. Se a moeda convertida
for um valor não numérico, eu digo que moeda convertida é igual a zero. Isso aqui é só uma pequena verificação que estou fazendo, tudo bem? Utilizando lá o operador ternário. E eu adiciono o escutador de eventos para o evento de clique no BTN limpar, que faz aqui algumas tarefas. Coloca o foco no campo lá do número, apaga o que está digitado lá dentro, coloca a mensagem lá embaixo e define como false todos os botões rádios. Então a gente tem aqui uma certa quantidade de linhas, é um pouquinho grande, mas se você ler o código com calma, você vai entender como funciona. Então o nosso código, como ele tem algumas regras de validação, tem um pouquinho mais de trabalho. Por mais que você digite um valor, escolha a moeda, você não pode converter, tá? Ah, mas e se eu fizesse isso e deixasse converter? Provavelmente você teria aqui na sua mensagem, em algum trecho, um resultado de N a N. Porque 0 dividido pelo número de cotação, qualquer valor dividido por 0 dá N a N, ou seja, um valor que não é numérico. Aí quando a gente utilizasse o nosso método aqui, ó, o toLocatorString, se a gente pega o N a N e manda colocar no formato monetário, ele não sabe como fazer isso, ele vai retornar N a N, então a gente entra numa cadeia de erros. É uma sequência de erros para lá e para cá. Então quanto mais você trabalha com funcionalidades de permitir ou bloquear alguma coisa, ou quanto mais você trabalha com funcionalidades do tipo eu vou formatar, vou estilizar, mais você vai ter pequenos pormenores que você vai ter que trabalhar. Mas a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!